Vamos abrir a palavra de Deus, onde vocês já sabem, né? O livro do profeta Sofonias, capítulo 3. Nós vamos, na manhã de hoje, concluir nossa série de mensagens no livro do profeta Sofonias, um livro bastante curto. Capítulo 3, versículo 14 a 20, é onde nós vamos ler. Seria uma glória para nós, muito especial, se pudéssemos ouvir todo o testemunho de Deus ser pregado ordinariamente. A gente chegar em algum momento da vida e dizer assim: cada versículo da Bíblia foi pregado. Já pensou que coisa? Eu ouvi cada capítulo, cada versículo. Enquanto nós não conseguimos chegar nesse ponto da nossa história, aqui vamos nós tentando. Sofonias 3, versículo 14 a 20. Nessa manhã eu quero refletir com você, olhando para esse texto, sob o título: A promessa é o coração da esperança. A promessa é o coração da esperança. Diz assim a palavra de Deus: Canta, ó filha de Sião, rejubila, ó Israel, regozija-te e de todo o coração exulta, ó filha de Jerusalém. O Senhor afastou as sentenças que eram contra ti e lançou fora o teu inimigo. O Rei de Israel, o Senhor, está no meio de ti, tu já não verás mal algum. Naquele dia se dirá a Jerusalém: não temas, ó Sião, não se afrouxem os teus braços. O Senhor teu Deus está no meio de ti, poderoso para salvar-te. Ele se deleitará em ti com alegria, renovar-te-á no seu amor, regozijar-se-á em ti com júbilo. Os que estão entristecidos por se acharem afastados das festas solenes, eu os congregarei. Estes que são de ti e sobre os quais pesam opróbrios. Eis que naquele tempo procederei contra todos os que te afligem. Salvarei os que cocheiam e recolherei os que foram expulsos. E farei deles um louvor e um nome em toda a terra em que sofrerem ignomínia. Naquele tempo eu vos farei voltar e vos recolherei, certamente farei de vós um nome e um louvor entre os povos da terra, quando eu vos mudar a sorte diante dos vossos olhos, diz o Senhor. Amém. Amém. Meus irmãos queridos no Senhor, como nós ouvimos anteriormente, na mensagem última, as linhas finais, as linhas últimas do profeta Sofonias, ou de sua profecia, elas assumem para além do juízo, uma temática de esperança. Uma esperança para além da disciplina, uma esperança para além do juízo, uma esperança para além da correção. E estas últimas linhas do profeta Sofonias certamente deveriam trazer ao coração do povo de Judá, que está à beira de sofrer um colapso, uma intervenção. O braço do Senhor
não se estende agora para salvar nem para livrar o seu povo, mas para trazer a disciplina ao seu povo, para corrigir o seu povo. Portanto, uma palavra final agora, uma palavra última de esperança é trazida àquelas pessoas. Uma palavra de esperança a fim de que pudesse servir como uma poderosa motivação para que esse povo se disponha a obedecer ao Senhor. Uma palavra de esperança a fim de que aquelas pessoas, todas elas, pudesse ter em mente a fidelidade de Deus, o Deus que sempre é fiel em todos os seus caminhos, o Deus que é fiel em cada uma de suas palavras, uma palavra de esperança para que o povo de Judá, a nação, o povo de Israel soubesse que Deus não era apenas fiel em disciplinar, e Ele é muito fiel em corrigir os seus filhos, mas que, arrependendo-se dos seus pecados, eles não duvidassem de que esse Deus fiel em corrigir, também Ele é o Deus fiel em perdoar. Eles deveriam confiar nisso. As últimas palavras de Sofonias, elas são palavras de esperança a fim de que aqueles homens e mulheres, jovens, pudessem ser encorajados a caminhar em lealdade para com o Senhor. Tudo isso, meus irmãos, não apenas eram lições importantes e preciosas ao povo naqueles dias, mas estas são lições deveras muito importantes também para nós hoje, a fim de que nós também possamos ter esperança naquilo que o próprio Deus já nos falou e naquilo que Ele garante ser a sua palavra firme, fiel, na qual nós podemos confiar todos os dias. As palavras finais de Sofonias, então, elas constituem, meus irmãos, certamente uma mensagem graciosa de salvação da parte do Deus que é poderoso para verdadeiramente salvar homens. Se nós observarmos então atentamente o que está acontecendo agora aqui, Deus primeiramente vem, Ele promete remover o pecado do seu povo, nós vimos isso na semana passada, mas agora Ele promete remover a aflição do seu povo. O comentarista bíblico Matthew Henry, ele expressa esse entendimento, quando ele disse que o efeito cessaria quando a causa fosse removida. Em outras palavras, o que ele está dizendo é quando aquilo que provocou a disciplina fosse tirado do povo, o pecado fosse purificado, quando a este povo lábios puros fossem dados, quando a estas pessoas uma nova disposição para com Deus fosse restaurada no coração deles, então o pecado removido também resultaria na aflição retirada. Eles então cantariam de alegria na presença de Deus, quando a causa da disciplina do Senhor, quando o pecado fosse retirado, então a aflição daria lugar à alegria, aos cânticos de júbilo, aos cânticos de gratidão a Deus. Meus irmãos, as palavras iniciais de Sofonias, elas descrevem um cenário terrível, como nós já vimos, um juízo cósmico de Deus. Ele vem não apenas para trazer justiça, juízo sobre a sua casa, o seu povo, mas um juízo sobre todas as nações da terra. É assim que Sofonias começa. A ira do Senhor é ali descrita, a disciplina do Senhor é prometida, e uma certeza que logo no início desse livro nós temos, quando sobre este fato nós somos informados, é de que nenhum homem seria capaz de escapar da mão do Senhor. Ninguém é capaz de escapar da disciplina de Deus. Mas agora, quando o livro ele vai ser encerrado, quando nós chegamos ao fechamento desse livro, a conclusão dele, o que nós temos aqui é uma mudança completa de cenário.
É uma mudança na linguagem, é uma inversão agora completa daquilo que está sendo prometido. Não mais o castigo é anunciado, mas uma promessa, a fim de que a esperança fosse alimentada no coração daquelas pessoas. Uma mudança completa. Agora, as palavras que nós temos diante de nós e aos nossos ouvidos, elas descrevem o amor de Deus que perdoa, que sara, que restaura. E não há nada, meus irmãos, não há nada mais poderoso, capaz de restaurar corações. Não há nada mais poderoso, capaz de restaurar relacionamentos, de restaurar nossa relação com Deus e a nossa própria relação uns para com os outros, além do amor de Deus. O amor de Deus não apenas é aquilo que nos cobre em nossos pecados, mas o amor de Deus é aquilo que sara os nossos corações, que nos reposiciona, que nos reorienta. O amor de Deus nos constrange. Esse é um tema que se espalha pelas Escrituras Sagradas, porque Deus nos amou. Então agora nós podemos cantar de júbilo a Ele. É isto que Sofonias está dizendo. A promessa, portanto, de Deus, dada aqui àquelas pessoas, ela é o coração da esperança daquelas pessoas. A nossa esperança, ela é alimentada nas palavras da promessa de Deus. A nossa esperança futura, eterna com Ele, de uma vida completamente resguardada de toda a ameaça do mal, de uma vida plenamente santificada, de uma vida plenamente para a glória dele somente, ela é sustentada em nós. Essa esperança, ela é animada em nosso coração, quando nós nos recordamos as palavras das suas promessas. Deus certamente, irmãos, e esta é uma sentença teológica que percorre as últimas palavras do profeta Sofonias, Deus certamente ele tem grande prazer em perdoar os seus filhos. Ele tem grande prazer em fazer isso. Portanto, eu quero nessa manhã com você, no tempo que Deus nos tem dado, olhar para esses últimos versículos de 14 a 20 e pensar em 4 coisas que Deus anuncia que Ele haveria de fazer em benefício de Judá, e certamente é aquilo que Ele também faz em benefício de cada um de nós aqui também. Em primeiro lugar, no versículo 14, ele anuncia que proporcionará alegria em lugar de tristeza. Deus está dizendo: eu vou fazer com que a alegria assuma o lugar da angústia. Eu vou fazer em vocês, no meio de vocês, no coração de vocês, que a alegria assuma o protagonismo em lugar da tristeza. É isso que ele está dizendo no verso 14: canta, ó filha de Sião, rejubila, ó Israel, regozija-te de todo o coração e exulta, ó filha de Jerusalém. Esse é um grande e especial convite de Deus. Ele está convidando o seu povo para isto. Não mais, meus irmãos, agora não mais uma ameaça vingadora da parte de Deus. Mas agora, o que nós temos aqui no verso 14? Nós temos um convite, o convite da graça. É a graça de Deus que nos tira do pântano da desesperança. É a graça de Deus que coloca os nossos pés nos jardins da graça, da bendita misericórdia de Deus. É a graça de Deus que nos convida a tirar da nossa boca a angústia e o lamento e cantarmos com alegria na presença de Deus. Ele está convidando o seu povo para isso. E quantas vezes nós que temos em nossa boca não exatamente o louvor e a gratidão, mas tantas outras coisas tão negativas às vezes, para nós mesmos e para aqueles que estão ao nosso alcance. Somos também convidados por Deus para substituir dos nossos lábios a palavra de angústia e tristeza
por um canto de alegria. Agora não é mais uma ameaça que ele faz, agora é um convite a louvar o seu próprio nome. Deus está convidando o seu povo, e certamente é assim que ele faz conosco, cada dia, cada momento em que nós podemos abrir os olhos, levantar da nossa cama, ele está nos dando mais uma oportunidade de poder olhar a vida, olhar para nós, e apesar das lutas, das dificuldades, cantar um hino de louvor ao seu nome, bendizê-lo, porque ele é o Senhor. Convite de Deus então, para que a filha de Sião cante, para que Israel se alegre, a promessa de um tempo em que as lágrimas seriam enxugadas. Isso faz a gente recordar, não é? As últimas palavras que João está escrevendo ali no livro do Apocalipse, quando lá no capítulo 21, ele diz que assim o Senhor fará com cada um de nós, assim ele fará com o seu povo, ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Ele está dizendo isso, parece a propósito que as palavras desse convite são um prelúdio daquilo que o Senhor fará no final dos tempos, no final de todas as coisas, no fim, na consumação de todas as coisas. Deus está convidando a filha de Sião, ele está chamando o seu povo, ele está prometendo, é uma promessa, um tempo de canto, um tempo de alegria, um novo tempo, um tempo em que as lágrimas serão enxugadas, um tempo de alegria haverá de chegar para vocês. Vocês vão chorar, mas vocês vão cantar. Não à toa o salmista diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Deus mesmo, irmãos, Ele mesmo, o próprio Senhor que anteriormente disse: eu darei lábios puros aos povos. Agora, de modo soberano, de modo poderoso, Ele está dizendo: eu perdoo o pecado, eu chamo vocês. Se o pecado trouxe como consequência o sofrimento para vocês, o perdão deve colocar na boca de vocês a alegria, o cântico ao Senhor. O Salmo 95, e é um salmo belíssimo, um dos salmos do Saltério. O Salmo 95, ele é, meus irmãos, verdadeiramente um convite para que o seu povo, o povo de Deus, louve a Deus. É um convite para o louvor a Deus, pelo que Ele fez. O Salmo 95 ele é estruturado na lembrança da grande salvação de Deus para com o seu povo durante a peregrinação, durante o deserto, a estrada do deserto, a caminhada no deserto. O Salmo 95 ele é escrito para lembrar ao povo de Deus em todas as eras, em todos os séculos, que Deus tirou um povo de debaixo do poder de Faraó, que Deus libertou esse povo da escravidão do Egito, e que Ele conduziu esse povo por entre as águas do mar, por entre as areias quentes do deserto. E o Salmo 95 ele diz, na forma de um convite, de um chamamento, e Deus gosta de fazer convites. Ele é o Deus que se satisfaz em convidar os homens. Ele diz aos que estão cansados e sobrecarregados: venham a mim, vinde a mim, eu vou dar descanso a vocês. Venham até mim e eu trocarei o fardo de vocês, eu substituirei o jugo de vocês. Ele tem prazer nisso. Ele é o Deus que tem prazer em nos chamar e dizer: coloque aqui diante de mim as suas angústias. É isso que Pedro diz na sua primeira carta, quando falando à igreja ele diz: lançando sobre ele toda a nossa ansiedade, porque ele cuida de nós. Ele é o Deus que se agrada em convidar os seus filhos, em chamar o seu povo para trocar o fardo que pesa
pelo fardo que é muito leve, para substituir o jugo de angústia e dor por um jugo suave que não oprime, mas que traz descanso. Ele está fazendo isso no Salmo 95. Ele está dizendo: vinde, cantemos ao Senhor. Ele coloca isso na boca do salmista. O próprio Deus está chamando seu povo, e o salmista diz: venham, cantem comigo com júbilo. E essa sentença final do início do Salmo 95 é muito interessante. Celebremos o rochedo da nossa salvação. Venham cantar, venham celebrar a Deus, porque Ele é a rocha da nossa salvação. Eu não sei se quando você lê isso, logo à sua mente vem uma imagem lá do deserto, mas é sobre isso que o salmista está se referindo. Porque essas palavras do Salmo 95, meus irmãos, elas são uma lembrança de quando ali no deserto, Israel teve sede. E a gente sabe que o homem, que o ser humano exposto a uma sede cruel, não saciada por algum tempo, isso levará à morte. O organismo vai desidratar, as células vão morrendo, a nossa condição biológica vai perecendo, e de sede nós podemos sucumbir à morte, perecer. Aquele povo, uma multidão gigantesca de pessoas, está caminhando no lugar inóspito, de calor, de perigos. Não há rios, não existem fontes. Eles estão com sede, crianças chorando de sede, suas mães angustiadas, sem saber o que fazer, homens, pais de família, preocupados, aflitos. Eles levam esta causa a Moisés. Aquele povo precisa de água, e ali no deserto, naquele momento, então o Senhor mostra a Moisés uma rocha, uma pedra, e é dali que sai a salvação daquela multidão de gente. É da rocha que brota água. Eles bebem da rocha. É por isso que o salmista, ele está dizendo: venham cantar a Deus, venham louvá-lo com alegria. Cantem a Ele. Ele é a pedra de onde brota a rocha, de onde brota a água. Ele é a rocha de onde brota a salvação desse povo. Ele é o rochedo da nossa salvação. Por isso devemos cantar a Ele e adorá-lo. Aquela rocha significava que Deus era a salvação de Israel, e por isso eles deveriam louvá-lo. Os atos, meus irmãos, salvadores de Deus em favor do povo de Deus, são um motivo para que este povo louve a Deus, para que esse povo o adore. Celebrar a Deus por meio de cânticos, no abrir da nossa boca, é uma das expressões mais importantes de nosso reconhecimento pelo que o Senhor já fez em nosso favor, em nosso benefício. Não há como ter sido alcançado por Ele, não há como ter sido salvo, não há como a nossa sede espiritual ter sido saciada por Ele, pela água que sai dessa rocha. E não é à toa que o Senhor Jesus, em seus dias, falando sobre a obra dele no coração do homem e a continuidade dessa obra pelo Espírito Santo em nós, ele faz isso usando essa metáfora de uma água que mata a sede, de uma fonte que jorra para a vida eterna. E é por isso que nós devemos louvá-lo. É por isso que aqui na terra, enquanto aqui vivemos, nós abrimos a nossa boca, como já fizemos nessa manhã, o faremos ainda à noite, na noite desse dia. Nós cantamos a Ele canções, nós entoamos salmos a Ele, nós cantamos hinos de louvor ao Seu nome. Isso é um movimento, uma expressão do povo que foi alcançado pela grande salvação de Deus. Somos chamados para o louvor dEle, para abrir os nossos lábios. Não há como ter sido salvo, não há como ter sido redimido, alcançado
não há como ter tido a nossa sede espiritual saciada e não abrir os nossos lábios e cantar louvores ao Senhor. Você pode cantar desafinado, você pode cantar ruim a beça, não dá para gravar um CD com certeza, você ia morrer de fome por isso, não é? Tem irmãos que cantam muito bem, mas talvez eu ou você gravando, coitado de nós, iríamos ter que pedir na esquina umas moedas, mas não importa, não tem a ver com ser afinado ou desafinado, não tem a ver com cantar bem entoado ou não, as notas certinhas, tem a ver com aquele que nos salvou, não tem a ver com a gente. Você foi salvo para o louvor dele, para cantar a ele. O perdão de Deus nos move a cantar a ele, a louvá-lo. É por isso que ele convida o seu povo: eu perdoo o pecado de vocês, eu afastarei a aflição de vocês. Cante, Jerusalém, louve o meu nome. Observe que quando nós trilhamos, preste bem atenção nisso, quando nós trilhamos caminhos de pecado, meus irmãos, quando nós aceitamos que no nosso coração, quando nós aceitamos que em nosso coração o azedume, a ira, a revolta, as queixas, as murmurações tomem conta, dominem o nosso coração, é quase imediato que a fonte do nosso louvor também se seca. Quando estamos amargurados, azedos em nosso coração, revoltados, irados, não tem como a gente cantar. É como se as comportas do nosso coração fossem cerradas, fechadas. A gente não canta, a gente não louva. Rapidamente nós somos impedidos de cantar com alegria a Deus. E quando fazemos nesse estado de azedume, de revolta profunda, quando fazemos o máximo que conseguimos atingir, é talvez um mero exercício da satisfação pública, para que o outro não veja que eu não tenho cantado, para que o outro não perceba que eu não estou adorando. Mas a gente sabe que aquilo está saindo apenas da boca para fora, não do coração cheio de alegria e gratidão em Deus. O pecado é um grande adversário nosso. Ele não apenas nos priva de muitos benefícios, mas o pecado nos priva certamente de um dos maiores benefícios que Deus nos concede, de estarmos diante dele e poder louvar o seu nome, poder cantar a ele em gratidão pela obra que ele fez em nosso favor. Veja você que o Senhor, ao convidar o seu povo para cantar alegremente, ele coloca ênfase ao dizer que esse povo deveria fazer de todo o coração, o que está no versículo 14. Façam isso de todo o coração. O que tem impedido você de fazer isso? Ou o que vem impedindo você de fazer isso? Deus nos convida, é o convite da graça, a louvá-lo. Ele convida que façamos isto de todo o coração. E isso, meus irmãos, significa muitas coisas. Significa fazer o que Deus nos chama para fazer sem medo. Cantar de todo o coração, louvá-lo de todo o coração. Significa fazer sem medo, fazer com confiança. Significa reconhecer, fazer isto, cantar a Ele, louvá-lo, reconhecendo que é dele que vem a nossa força, que é Ele quem nos sustenta, que é Ele quem nos mantém firmes de pé. Cantar de todo o coração, atender a este convite gracioso, significa fazer com disposição, fazer com vontade, fazer com gratidão, é de todo o coração. Isso é só parte do que significa louvá-lo,
adorá-lo de todo o coração. Mas em segundo lugar, algo ainda que o Senhor promete ajudar a fazer em benefício deles. Está nos versos 15 a 17. Ele diz que faria cessar a disciplina e que dispensaria os instrumentos de sua punição. Ele está dizendo: eu vou recolher a minha disciplina, eu vou despedir os instrumentos da minha correção para com vocês. Versículo 15: o Senhor afastou as sentenças, as ameaças que era contra ti. Ele lançou fora o inimigo, o rei de Israel, o Senhor. Ele está no meio de vocês. Vocês não verão mais nenhum mal, nenhum mal. É isso que ele está dizendo que fará. E aqui, meus irmãos, aqui está a razão por que eles poderiam atender aquele convite que é iniciado no versículo 14, de cantar a Deus, de louvá-lo. Aqui está a razão por que eles poderiam fazer isto. Deus removeria as sentenças, Ele removeria a punição, a disciplina cessaria, Ele daria baixa, Ele demitiria os instrumentos humanos que foram usados por Ele para disciplinar o seu povo. Em outras palavras, o que Ele está dizendo ao povo de Judá é que Ele mudaria aquele cenário antes tão desfavorável para os seus filhos, para o seu povo. Ele transformaria, e Ele é o Deus poderosíssimo, capaz de transformar cenários terríveis. Ele é o Deus poderoso para transformar situações caóticas em encontros de gratidão e de alegria na presença dEle. Ele é o Deus poderosíssimo, capaz de transformar casamentos arruinados, de restaurar relacionamento entre os cônjuges. Ele é o Deus poderoso para fazer fechar a ameaça do divórcio, do abandono. Ele é capaz de restaurar esposas cujos corações estão tão arredios, tão frios e tão distantes, e imaginando que podem ter um caminho diferente, mais promissor. Ele é capaz de mudar o marido, Ele é capaz de transformar filhos, Ele é capaz de mudar cenários de tristeza e de angústia, e nos dá a oportunidade de viver com alegria e de termos encontros que produzam contentamento e deleite na presença dEle. Nós precisamos crer nisso, senão o que estamos fazendo então aqui? O que estamos fazendo quando assumimos que somos o povo que crê, o povo que tem fé em Deus, se não formos capazes de acreditar de que Ele é capaz de mudar o cenário, de transformar a condição desfavorável, de mudar as coisas? Ora, nós somos um testemunho de que Ele é capaz de fazer isso. Estávamos perdidos, dominados pelo poder do pecado e da morte, alienados de Deus, separados de Deus, inimigos de Deus pelas nossas obras malignas. O nosso coração inclinado ao mundo, nossa mente se deleitando nas coisas contrárias a Deus, sem procurar por Ele, sem buscá-lo, sem desejá-lo. Então Ele veio e um milagre foi operado em nós. Ele nos libertou. Ele verdadeiramente, Ele nos arrancou do império das trevas. Ele nos colocou num reino que não é o meu reino, não é o seu reino, não é o reino dos homens, mas é o reino do Filho do seu amor. Que coisa extraordinária! Como nós podemos duvidar de que esse Deus, Ele é capaz de fazer qualquer outra coisa entre nós, em nosso favor, em nosso benefício? Se Ele foi capaz de abrir a nossa sepultura e de nos tirar dali e de nos dar um lugar no seu reino,
Como nós podemos duvidar dele e da sua capacidade, do seu poder? Ele, meus irmãos, que foi capaz de nos fazer, de nos dar um coração que pode agora desejá-lo mais do que qualquer outra coisa. O que você mais deseja? O que eu mais desejo? O que nós mais desejamos? Não podem ser bens, não podem ser coisas, precisa ser Ele. Desejar o Senhor mais do que qualquer outra coisa. Desejá-lo. Tê-lo é ter tudo que a nossa alma pode precisar, pode necessitar. Está dizendo isso: eu vou fazer cessar, eu vou mudar a situação, eu vou virar o jogo. Ele está assegurando, garantindo sua promessa real, a promessa real de uma presença real no meio do seu povo. Uma promessa concreta, não é uma imaginação, não é um delírio, é uma promessa. E as promessas de Deus têm em Cristo o sim, o amém, a certeza, a garantia. Ele está fazendo uma promessa concreta, real, da sua presença majestosa, real. Veja o final do versículo 15: o Rei de Israel, o Senhor, está no meio de ti, tu já não verás mal algum. A promessa concreta de uma presença real no meio do seu povo. O que nós podemos querer mais, irmãos? Eu estou muito grato a Deus por um convite desafiador, é verdade, que eu recebi de um marido. Eu queria compartilhar isso a título de ilustração desse ponto, porque talvez seja também a sua necessidade nessa área ou em outra área, mas eu recebi o convite de um homem jovem, um marido jovem, vivendo um casamento ainda muito jovem, mas enfrentando problemas assim, capazes de fazer naufragar completamente aquele casamento. E não foi a esposa que foi correr atrás de socorro para o casamento, foi aquele homem que, movido em seu coração, vem e pede socorro e diz: ajude-me, pastor, eu preciso corrigir isso, mudar isso, isso vai destruir meu casamento, vai me separar da minha esposa, vai me separar dos meus filhos, eu preciso mudar, eu preciso de transformação. Foi o clamor dele. Eu preciso de ajuda. Aquilo me tocou profundamente e eu orei a Deus, eu disse: Deus, eu preciso da ajuda do Senhor então agora, porque eu preciso da tua ajuda para ajudar esse homem, para ajudar esse casal. Nós sentamos, nós conversamos por algum tempo, longo tempo, nós oramos. Eu disse: nós vamos ter que caminhar juntos agora. Eu, você, sua mulher, a minha esposa. Eu vou precisar de ajuda para ajudar vocês, porque sozinho eu não consigo dar conta disso. Mas o oposto dessa experiência pastoral, infelizmente, tristemente, tem sido uma frequência no meio do povo de Deus. Quando casais cristãos, cônjuges crentes, que foram salvos, tiveram o milagre da redenção, da salvação operada, eles chegam e dizem: não dá mais, não consigo mais, vou seguir a minha vida, você segue a sua, e acabou.
Quando a gente chega junto e vai perguntar o que está acontecendo, e a gente ouve, a gente escuta pessoas dizendo: eu não consigo mais. Você não vê um lastro de fé, você não vê uma pontinha de esperança, você não vê nada nas palavras que essas pessoas possam dizer assim: eu creio que Deus é poderoso para mudar esse quadro nosso terrível aqui. Ele é poderoso para fazer gostar, o coração pulsar de novo e desejar essa pessoa com quem você casou e querer continuar a sua vida ao lado dela, como família, com os teus filhos. Nós precisamos crer, além da esperança, crer para além daquilo que a gente pode ver. Foi assim que Abraão viveu, ele creu contra a esperança. O que ele podia esperar de um homem velho, já cansado, sem vigor físico, e de uma mulher que nem mais tinha o seu ciclo menstrual ativo, já na velhice? Eles não podiam esperar nada sair daquele ventre. Mas o Deus que é poderoso para trazer dos mortos e ressuscitar, Ele abriu o ventre daquela esposa e Ele fez aquela criança nascer. Não foi um milagre inusitado como o de Maria, não, pela mecânica natural, e você sabe do que eu estou falando. Ele deu vigor àquele velho, Ele deu saúde àquela velha, estéril, e já passados dias, eles geraram um filho. Esse é o Deus que está dizendo a Judá: eu vou mudar a história de vocês. E não importa, meu irmão, aonde é a necessidade, qual é a necessidade, em que área da nossa vida nós precisamos de um milagre, de uma mudança de Deus. Ele é poderoso para operar. Eu preciso crer nisso. E você não é diferente de mim. Presença do Senhor no meio do seu povo, ela foi simbolizada pelo tabernáculo no meio das tribos de Israel. Aquele tabernáculo, quando ainda o templo não existia, um tempo muito antes do dia de Sofonias, o tabernáculo erguido no meio das tendas, no centro das tendas. Aquele tabernáculo, ele simbolizava a presença de Deus no meio do povo de Deus, e a presença de Deus no meio do seu povo frustraria os intentos dos inimigos. Números 23, versículo 23. Quando o rei de Moabe tentou amaldiçoar Israel, ele teve de ouvir estas palavras: pois contra Jacó não vale encantamento, não vale bruxaria, não vale mandinga, não vale agouro, não vale trabalho na encruzilhada. Contra Jacó não vale adivinhação contra Israel. Agora poderá dizer de Jacó e de Israel: que coisas tem feito Deus. Aleluia. Deus está dizendo: quando a minha presença estiver com vocês, quando a minha presença estiver sendo cultivada na sua vida, significa comunhão com Ele. Agora, quando a gente se afasta dessa comunhão com Ele, quando a gente rompe essa relação com Ele, sabe? E a gente não dá ousadia para Deus, e a gente não dá atenção para Deus, presbítero Pedro, e a gente não dá atenção para o que Ele fala, a gente não tem prazer nele, a gente não quer, a gente não tem nenhuma vontade, nenhuma disposição. A gente, não é Ele, é a gente que se desloca para a tangente, sair dali daquele lugar. É como se a gente dissesse, em outras palavras: olha Senhor, dá uma licencinha aí que eu vou cuidar da minha vida, do meu jeito, ao meu modo. Você sabe, tudo dá errado, tudo desanda. Tive que chegar para outro casal, que triste, briga,
tragédia, não quero, não há, e reclamação e tal, pecado de um lado e de outro, pecado que o povo não se arrepende, não muda, não confessa, tragédia. Eu tive que olhar nos olhos dos cônjuges e dizer: vocês estão colhendo o que vocês vêm plantando há anos. Porque a gente tem uma capacidade de ser cínico que é para ganhar o prêmio Nobel. O prêmio Nobel de cinismo. E todos nós temos essa capacidade de sermos cínicos. Deixa eu explicar isso aqui para você. Eu estou dizendo que você é cínico. Estou dizendo que eu e você temos esta capacidade. Se a gente deixar isso falar dentro de nós, a coisa fica feia. Mas deixa eu explicar para você como é. A gente não vai levando Deus a sério. A gente vai levando a vida como a gente quer, cantando o hino de preferência. Deixa a vida me levar, vida leva eu. Oh, deixa a vida me levar, né? Vida leva eu. É o hino. A gente não dá atenção para Deus, a gente não cultiva as promessas de Deus no nosso coração. A gente vai vivendo alheio, é membro da igreja, é batizado. Aqui e acolá a gente toma ceia, porque até para isso dá trabalho. E vai vivendo longe, vivendo longe. A igreja é apenas um adereço na história da vida. A relação com os irmãos, com o Senhor, o trabalho do Senhor, envolver-se, achar-se, conectar-se, interagir, interação. Tudo isso é muito superficial e é terceiro e quarto plano da nossa agenda. Igreja quando der, quando eu puder, nada, não quero me envolver com nada, não quero nada. Não! Sabe o que acontece? Anos assim. Pastor é chato. Meu irmão, por que vocês não vêm para o culto? Meu irmão, por que vocês não participam de nada? Meu irmão, um mês sem vir na igreja. Meu irmão, você não vem numa reunião de oração? Minha irmã, marido, mulher, cadê seus filhos? E a gente passa de chato, porque é cobrança. É cobrança, que pastor chato, fica no pé da gente. Deixa eu viver minha vida, vida leva eu. Deixa, eu quero é assim, né? Parece que eu estou desenhando o quadro da vida de muita gente, porque é realidade. Mas entenda, tudo que a gente planta, a gente vai colher. Então eu tive que olhar para esse casal e dizer assim: vocês estão colhendo o que vocês vêm plantando há anos. Vocês vêm desprezando o Senhor. Vocês vêm desprezando a casa do Senhor. Vocês vêm desprezando a palavra do Senhor. Desprezando o povo do Senhor, a comunhão com as ovelhas de Deus. Vocês vêm tratando Deus como secundário, terciário, é assim. E sabe onde vocês chegaram? Vocês chegaram no ponto de que uma vida espiritual arruinada produzirá ruína em todas as outras áreas da sua existência. Presta atenção nisso. Tem muito mais envolvido do que talvez os nossos olhos possam ver. Ainda é tempo de acordar, meu irmão, minha irmã. Ainda é tempo de abrir os ouvidos, ainda é tempo de abrir os olhos, ainda é tempo de se arrepender, ainda é tempo de dizer: Senhor. Porque quando nós perdemos isto, tristeza e dor, a presença de Deus, ela é consoladoramente restauradora. E ele está dizendo isso, verso 16. O profeta declara que não precisarão sentir medo. A presença de Deus vai dar segurança a eles. Essa promessa, meus irmãos, parece refletir Isaías 25, versículo 4. Porque tem sido a fortaleza do pobre. Deus é a fortaleza do pobre. Deus é a fortaleza do necessitado. Na sua angústia, Ele é o refúgio contra a tempestade e sombra contra o calor. Qual é a tempestade que alcançou a sua casa? A ameaça de um divórcio? Qual é a tempestade que alcançou sua família? Um conflito terrível entre você e seus filhos?
Qual é a ameaça qual é a tempestade que alcançou você? Uma enfermidade que está tirando seu sono, sua paz, trazendo expectativas negativas. Qual é a tempestade que se ergueu, que se levantou? De que qualidade são as nuvens escuras, tempestuosas, que se localizaram sobre a sua cabeça? Qual é a tempestade? Então escute, o Senhor, Ele será o refúgio que você precisa durante essa tempestade. Sabe o que Ele está dizendo? Quando as tempestades chegarem, quando as piores tempestades te alcançarem, quando a gente está andando na rua e o céu fecha e os ventos ficam fortes, porque tempestade é isso, né? É céu escuro, nuvem pesada, é chuva que cai, não é? Você continua andando na rua, você procura o quê? Uma marquise, você procura um abrigo, um lugar para você entrar, ficar debaixo, se abrigar, para se proteger. O que Ele está dizendo é que nas nossas maiores e mais terríveis tempestades, nós temos um abrigo bem presente. Está dizendo: corra para mim. Ele está dizendo: venha e se abrigue debaixo de mim. Como os pintinhos correm para debaixo das asas da sua mãe. Quando o calor das angústias, das aflições, das lutas chegarem, Ele está dizendo: eu serei a sombra de vocês. Mas além disso, Ele diz uma terceira coisa que fará: Ele restaurará a adoração desse povo. Verso 18: os que estão entristecidos por se acharem afastados das festas solenes. Festas solenes aqui eram os cultos de Israel. Ele disse: eu vou congregar vocês, eu vou reunir vocês. Deus muda o cenário. Eles são visitados pela graça de Deus, eles são contemplados pelo perdão, reunidos novamente como congregação do Senhor. Eles agora voltam a ter a alegria de adorar a Deus. O Salmo 137, irmãos, ele descreve algo muito interessante. O Salmo 137 descreve com precisão o sentimento de tristeza daquelas pessoas, daquele remanescente que está sendo preservado na Babilônia, afastados do culto, afastados das festas, afastados do templo que foi destruído. O Salmo 137, o salmista diz: às margens dos rios da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião, nos salgueiros que lá havia, pendurávamos as nossas harpas, pois aqueles que nos levaram cativos, escravos, nos pediam canções, zombando deles, ridicularizando, nos pediam canções. E os nossos opressores que fôssemos alegres. Sejam alegres, cante, Israel. Eles diziam: entoai-nos alguns dos cânticos de Sião. Mas qual era a resposta daquele povo triste? No lugar de opressão, como haveríamos de entoar o canto do Senhor em terra estranha? Como? Longe de casa, eles se lembravam da sua terra. Ouviam a zombaria dos inimigos. A tristeza era tamanha, eles não podiam cantar os cânticos do Senhor. Eles não podiam celebrar as festas do Senhor, os cultos do Senhor. Os inimigos riam e diziam: agora cante. A promessa, meus irmãos, a promessa que o Senhor faz significava restauração de tudo isso. A restauração da adoração naquele lugar que o Senhor havia escolhido para que o seu povo ali habitasse. Eles sentiam falta desse ajuntamento, de estarem juntos diante do Senhor. Para eles não era um fardo, era uma alegria, um deleite que eles haviam perdido. Olha que coisa, às vezes a gente só percebe o valor, a gente usa isso até como adágio, né?
Que a gente só dá valor ao que tem quando perde. Não é assim muitas vezes? Infelizmente. Quando a gente perde, aí a gente, nossa, esse povo agora está vendo o que eles tinham. Eles estão vendo a riqueza, a bênção perdida, e eles agora estão lamentando. Eles sentem falta. Certamente isso deve nos animar, irmãos, a nós encontrarmos a alegria de poder estar na casa de Deus para adorá-lo. Em quarto e último lugar, Deus está dizendo agora uma última coisa que Ele fará ao seu povo. Versos 19 e 20, Ele fará do seu povo um testemunho vivo do seu nome. Os versículos que fecham então o livro de Sofonias, eles estão dizendo que Deus fará algo com eles e no meio deles. Deus vem falando até aqui que Ele fará algo entre eles, no meio deles. Eu vou fazer isso com vocês, eu vou fazer isso aqui com vocês. Mas agora Ele fecha o livro dizendo que Deus vai fazer através deles. Porque Deus faz coisas em nós, mas Deus faz coisas através de nós. Deus faz coisas na igreja, mas Deus faz coisas através da igreja. E agora Ele está dizendo, depois de ter feito em vocês o que era necessário, eu vou fazer através de vocês o que eu desejo. Vocês serão para mim um testemunho diante das nações. As nações verão vocês e elas ouvirão que há um Deus no céu, o único e verdadeiro. Final do versículo 19, Deus diz assim, veja o verbo fazer, abrindo, e farei deles um louvor, e um nome em toda a terra em que sofrerem ignomínia, vergonha. A parte final do versículo, a parte mediana do versículo 20, novamente o verbo fazer, farei de vós um nome e um louvor entre todos os povos da terra, diz o Senhor. Quem vai fazer é Deus. Vocês serão um testemunho vivo de mim para os homens. Ao se corromperem, assumindo os padrões mundanos, imitando os costumes idólatras, se deixando influenciar, ao invés de influenciar, eles profanaram o nome do Senhor. Eles o envergonharam diante das nações. Não fizeram qualquer diferença no mundo. Se tornaram mais do mesmo. A promessa então do Senhor, essa promessa de esperança, essa esperança que tem como coração a promessa dEle, a promessa repleta de esperança continha, possuía esse propósito de Deus, fazer que os filhos dEle fossem testemunhas do mundo, sal e luz, luz para o mundo. O que Deus está dizendo finalmente a lâmpada voltará a brilhar, e essa luz poderá ser vista de longe por todas as nações. Aqui, meus irmãos, nós terminamos sabendo com certeza, prioritariamente, que a mensagem de Sofonias tinha um endereço original, problemas que precisavam ser atingidos, alcançados, propósitos de Deus para aquele povo naquela época, naqueles dias. Mas nós sabemos certamente que a mensagem de Sofonias, ela também é uma mensagem para a igreja nos nossos dias. Para uma igreja que também, como aquele povo de Judá, está sujeita a se esquecer do temor do Senhor, a se confundir com as coisas deste mundo, a assumir os seus próprios ídolos e entronizá-los em seu próprio coração e passar a viver em função destes ídolos, retroalimentando-os. A mensagem deste livro é uma mensagem atual.
É uma mensagem para nós, para que nos lembremos de que o nosso Deus é o Deus Santo, que nos disciplina, que nos corrige. Às vezes Ele faz isso de forma privada conosco, às vezes Ele faz isso de forma pública com a gente. Essa mensagem é uma mensagem para nós hoje, que também tantas vezes precisamos ser corrigidos pelo Senhor. É uma mensagem para nós que também precisamos nos arrepender. Mostre-me uma única lição desse livro que não possa ser aplicada a nós hoje. É uma mensagem que também nos fala sobre ter esperança, sobre colocar Deus no centro da nossa vida, Deus no centro dos nossos relacionamentos, do nosso casamento, da nossa igreja, da nossa casa. Nos fala sobre confiar, sobre ter fé, sobre depender dEle, sobre correr para Ele. Nos fala sobre servi-lo, sobre adorá-lo, entregando a nossa vida, nos entregando, nos dando a Ele, nos rendendo a Ele. Essa é uma mensagem para nós. Nos lembrando de que Ele é o Deus sempre capaz, sempre disposto a proporcionar alegria a nós, trocando a tristeza pelo contentamento nele. Você anda triste, angustiado, aflito, meio azedo. Ele é o Deus que pode proporcionar alegria e paz. Nos lembrando de que Ele faz cessar a correção. Ele não é o Deus que vai ficar com chicote, ó. Ele não é o pai que vai ficar sempre botando a gente de joelho no milho. Ele vai corrigir, porque o pai que ama o filho corrige. Pai que não corrige os filhos é porque não ama verdadeiramente. Se amasse, saberia que o mal que o filho está fazendo vai destruí-lo na frente, então ele corrigiria quando era cedo. E às vezes a correção implica necessariamente em fazer o filho chorar. Tem que chorar, porque às vezes a correção provoca isso mesmo, não é, irmão? Quantas vezes eu chorei, né, Tiago? Quando meu pai me corrigia. Você já chorou, Tiago, também já? Quando teu pai te corrigiu, tua mãe? Está diminuindo, né, Tiago? Que a gente vai crescendo, aí a gente vai deixando as coisas de menino, né? Fazendo coisa mais de homem. Aí chega um ponto que o pai e a mãe nem corrigem mais, porque não precisa. Mas essa mensagem é uma mensagem que vem para dizer assim: se você é filho e está andando errado, Ele vai corrigir. Mas essa também é a mensagem que diz assim: tenha esperança, porque Ele perdoa. E Ele restaura. E Ele muda o quadro. É uma mensagem para nós que fala sobre restaurar a adoração. Você está precisando disso no seu coração? Ter prazer em adorar a Deus? É uma mensagem para você e para mim. É uma mensagem para nós hoje, porque nós também devemos ser testemunhas dele ao mundo. Testemunhas do amor, da graça, da misericórdia, da justiça dele ao mundo. É uma mensagem para mim, é uma mensagem para você. Que Deus nos abençoe, irmãos, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos orar ao Senhor e fazer a confissão pública da nossa fé. Eu queria ter terminado antes, mas como não ia dar para continuar a pregar domingo, aí eu tive que me esticar. Vamos ficar em pé para orar? Se você precisa das coisas que você ouviu hoje, ore a Deus e peça a Ele que faça isso na sua vida.
Nosso Deus e Pai, muito obrigado. Tua misericórdia é tão grande, o teu amor é tão grande. Ajude-nos, que a mensagem de Sofonias em seu tempo seja uma mensagem ao nosso coração no tempo de hoje, para nos fazer lembrar do Senhor, dos teus caminhos, lembrar da nossa necessidade, da nossa dependência de Ti. Ó Deus, que o Senhor aplique em nosso coração as lições aqui repetidas e nos abençoe, ó Deus, grandemente, em nome de Jesus, o Teu Filho, é o que nós te suplicamos. Amém.